sucesso pela sensibilidade de captar momentos únicos que serão eternizados. Eu converso hoje com o fotógrafo Lauro Maeda. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Lauro, desde muito cedo você convive com equipamento fotográfico porque a tua família tinha um comércio, né? Você acha que isso influenciou no teu trabalho de hoje? Olha, aquilo foi o início de uma história, né? Então, meu pai tinha uma loja no centro de Florianópolis e desde aquela época a fotografia fazia parte da minha vida, né? Então, tenho certeza que isso influenciou para a escolha da profissão e também hoje essas referências daquela época ainda são muito presentes, né? Então, eu acredito sim que influencia tanto no trabalho quanto no início, quando eu decidi trilhar esse caminho da fotografia, né? Meu pai era comerciante, mas eu acabei trabalhando com fotografia como prestador de serviço, como fotógrafo. E quando começou a pegar a máquina e tirar as primeiras fotos? Quando eu ganhei uma câmera do meu pai era fotógrafo amador, né? Era hobby a fotografia para ele, e ele me presenteou com a câmera dele por algumas insistências, né, minhas. Pô, queria fotografar, queria experimentar, ver como é que era, tal. E ele me presenteou com a câmera e a partir dali foi imediato, assim, sabe, a paixão por essa forma de se expressar. Claro que naquela época era tudo ainda muito cru, eu buscava primeiro fazer as fotos de uma maneira correta tecnicamente e tal, mas logo em seguida, através de livros, de alguns cursos, né, eu acabei chegando numa fotografia que tinha muito mais do que técnica, né, envolvida. Então, o começo de tudo foi o presente que ele me deu, que foi a câmera dele, a câmera fotográfica dele. Talvez assim, por estar com uma boa câmera no começo da carreira, acabou tirando uma boa foto, você já sentiu, já percebeu que tinha algo mais? Eu tinha 16 anos, 15 anos, acho que era muito cedo para eu entender que eu tivesse alguma habilidade especial nessa arte, né? Mas o que eu tenho certeza, o que eu posso dizer para ti, é que eu adorava fazer aquilo. Então eu adorava pegar a câmera, sair na rua para fotografar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu achasse interessante registrar. Então isso acontece até hoje. Eu sair com a câmera hoje na rua, eu vou querer fotografar as coisas que me chamam a atenção. E na época também era assim. Isso te fez procurar o curso de jornalismo? O curso de jornalismo ele veio em consequência da fotografia, porque eu já fotografava profissionalmente nessa época que eu entrei no curso de jornalismo. Então, eu quis fazer o curso de jornalismo para ter um pouco mais de bagagem, de conteúdo, para poder desenvolver mais ainda a minha fotografia, né? E realmente isso aconteceu, eu percebi nitidamente isso, que a abordagem, a maneira de tu buscar as imagens, tinha muito dos conhecimentos adquiridos no curso de jornalismo. Foi super importante para mim, né? Você veio um ano para o Japão nessa época, ainda de faculdade. Tinha alguma coisa a ver com fotografia? Até tinha, porque o objetivo era a fotografia. De que forma? Vou te explicar melhor. Eu fotografava surf na época. E eu não tinha um equipamento que pudesse me garantir qualidade para publicações. E para adquirir esses equipamentos no Brasil, na época, era muito difícil. De acesso a esse equipamento no Brasil, no mercado brasileiro. Então eu decidi ir para o Japão. Lá eu conseguiria, em um ano, receber um valor que pudesse cobrir esses equipamentos, todos que eu queria, que eu sonhava, né? E ao mesmo tempo, lá mesmo eu conseguiria comprar e trazer para cá. E foi o que aconteceu. Em 91 eu saí, em 92 eu voltei com tudo que eu gostaria de ter adquirido. E cheguei aqui e comecei a trabalhar com o que eu gostava de fazer, que era fotografia esportiva, especialmente o surf. Com o equipamento certo, né? Certo, que conseguiu correto, comprar. Exatamente. E a partir dali, como é que foi passando? Passou de surf para que tipo de trabalho depois disso, depois de formado? Olha, eu sempre gostei de experimentar,
várias áreas da fotografia. E isso hoje reflete muito bem, porque eu passei por moda, passei por publicidade, passei por fotografia de interiores, esportes, né? Então todas essas áreas hoje me dão muita munição para poder desenvolver o trabalho que eu faço hoje, principalmente em casamento, né? E aí vem a pergunta, né? Poxa, casamento, o que tem a ver com esporte? O que tem a ver com arquitetura, interiores? Eu acho que tem muito a ver pela estética, pela qualidade, por exemplo, das imagens, que na publicidade tu tem que entregar um material de super qualidade fotográfica, né, de imagem. O esporte porque tu tem a capacidade de prever o que vai acontecer e no instante certo tu fazer a foto. Então, assim, no momento certo tu ter o clique pronto, né, na tua frente. E o esporte é muito isso, né? Tu ter agilidade, posicionamento e prever o que vai acontecer. Então, todas essas áreas que eu passei antes do casamento me dão uma bagagem super legal para desenvolver esse trabalho que eu faço atualmente. Existe a fotografia difícil de fazer? Eu acho que todas as fotografias são difíceis de fazer. Porque o exemplo que eu dei é o seguinte, por exemplo, num sábado eu saio de casa para fotografar um casamento. Não é fotografar um casamento, eu tenho que contar uma história. Ali, naquele momento em que a noiva começa a se preparar para ir para a cerimônia e depois acontece a cerimônia e vai para a festa, existe uma história acontecendo. Então, fotografar por fotografar, sim, é muito simples. Agora, o que tu quer oferecer e para quem você quer oferecer essas imagens, se tu for a fundo, realmente começa a ficar complicado, começa a ficar difícil, porque tu tem que, a cada clique tu tem que saber que aquele clique vai ajudar a contar a história. E se aquele clique não te ajudar a fazer isso, não valeu. Então eu acho que não é fácil fotografar. Se trabalhar só com a estética, uma foto bonita, ok, a foto bonita nem é tão difícil de fazer. Agora, uma foto bonita que tenha conteúdo, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Mas eu quero saber esse algo mais que tem nessas fotos, explicadinho esse processo, né, de um casamento, como começa a conhecer a noiva. Você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com o fotógrafo Lauro Maeda. Falávamos sobre esse processo, né, do algo mais na fotografia e não apenas apertar um botão, né? No casamento é um momento feliz, mas que envolve nervosismo, imagino que sim, muito, e muita felicidade. Então é um momento diferente para conhecer, tem que conhecer um pouquinho todo mundo, noiva, noivo. É um processo que começa quanto tempo antes da cerimônia em si? Olha, é um processo que começa no primeiro contato dos noivos com a gente. E nesse momento já começa a perceber como será o casamento, qual é o perfil, a personalidade? Isso. A pessoa mais solta, mais fechada, mais formal? Com certeza. Eu acho que o mais importante é entender qual a expectativa dos noivos em cima das fotos. Porque eu acho que essa parte é importante e a gente tem que ser honesto, não só com a gente, mas com os noivos também. Às vezes os noivos querem uma fotografia mais quadradinha, mais de retrato e tal, e aí eu falo, olha, o meu trabalho, ele vai muito em função dos espontâneos, dos momentos espontâneos e das fotos que as pessoas não estão percebendo. E se isso não é explorado, talvez eu não seja o fotógrafo ideal para esse casamento. Então acontece de a gente ter situações assim, aparentemente os noivos serem super descolados e tal, mas na hora de escolher as fotos para o álbum, acaba escolhendo as fotos, os retratos e tal. Isso acaba que frustra um pouquinho, mas... É um pouquinho de tradição que ainda permanece, né? Exatamente. Porque os casamentos, e não faz muito tempo, 10, 15 anos, as fotos de casamento eram diferentes, né? Eram menos soltas, eram mais comportadas. Isso. E hoje essa sensibilidade de pegar um momento que acaba dizendo muito mais do que a foto, fala muito mais do que se a noiva até estivesse contando aquela passagem da vida dela, né? É diferente, é um olhar,
Essa sensibilidade é o que tu tenta passar quando tu faz uma palestra ou dá algum curso? O que é conversado nesse tipo de momento com relação à tua experiência? Olha, a cada evento, a cada casamento que eu fotografo, eu tento me inserir cada vez mais no contexto, na história, em o que está se passando na minha frente, né? Eu sempre costumo dizer nos workshops e cursos e palestras que eu dou que se a gente não tiver inserido naquele contexto e entendendo exatamente o que está acontecendo na nossa frente, a gente não tem condições de contar uma história da forma que está acontecendo, né? E eu sempre digo que a melhor história é aquela que está acontecendo na tua frente. Então, podem estar acontecendo várias outras histórias em volta, mas é aquela que você escolheu e que você considerou que é a importante, é a que vale, porque as histórias vão passar e não vão ser registradas. Então, se você está diante de uma das histórias, você tem que explorar aquela história o máximo possível. E para esses momentos, qual é o equipamento ideal? O que você carrega contigo na hora de fotografar? Olha, o equipamento ideal é aquele que consegue traduzir através de imagens aquilo que tu está enxergando e aquilo que tu está sentindo. Eu acho que esse é o equipamento ideal. Claro, o mercado de equipamentos fotográficos é sempre aquecido e sempre tem novos equipamentos e novos recursos. O importante é você entender quais são os recursos que aquele equipamento oferece e que vão te levar àquelas imagens que tu viu e que tu sentiu naquele momento. Então, antigamente eu fotografava com zoom, hoje eu fotografo com lentes fixas, mas eu me adaptei a isso e continuo fazendo com fixas porque elas me dão aquilo que eu falei, conseguem me levar aquelas imagens que eu enxergo e que eu sinto. Então, para mim, é o equipamento ideal. E talvez esteja mais perto até, não precisa ser. Exatamente. E nos casamentos, acabam muitos convidados, né, carregando smartphone, tirando foto. Isso atrapalha o fotógrafo profissional? Atrapalha a tua foto? Olha, o que eu vejo é assim, ó, os convidados hoje têm essa possibilidade de estar registrando, postando no Instagram e Facebook, etc. É uma realidade nossa hoje. Então não dá para ir contra isso, né? E se não dá para ir contra, vamos aproveitar. Fazer parte do cenário. Claro. Quantas vezes eu já fotografei, por exemplo, saídas dos noivos da igreja com várias pessoas atravessando a câmera no corredor e fotografando. Faz parte da história. Imagina que um filho desse casal, quando vai ver o álbum de casamento, olha uma foto em que só aparece os pais lá saindo da igreja, tudo comportadinho, certinho, e um outro amiguinho vê o do álbum dos pais, né? Com um monte de celular, fotografando o casal saindo, e falou, mas eles não casaram mais ou menos na mesma época? Por que acontece isso, né? Então, assim, eu acho que a história tem tudo a ver com esses elementos, né? E com o momento que se vive hoje também. Claro, eu acho que vale, não é porque vai aparecer meia dúzia de pessoas com celular que a foto não vai ter valor, eu acho que é aí que vai ter valor mesmo, porque são elementos que ajudam a contar a realidade naquele momento, então eu acho que não vejo problema nenhum, eu lido muito bem com isso. Lauro, para concluir, se tivesse que dar uma definição de o que é fotografia, o que você me diz? Olha, eu acho que fotografia tem definições diferentes para cada um, né? Para mim, além de ser a minha profissão, aquilo que me faz viver, me faz sentir vivo e sempre motivado, é um documento que para daqui a alguns anos vai ter o seu valor, e eu acho que a fotografia, à medida que os anos passam, vai tendo cada vez mais valor. Então um álbum hoje, né, de um casamento hoje, daqui 20 anos vai ter um valor imenso, porque provavelmente os filhos vão poder desfrutar, às vezes até netos, né? Então eu acho que a fotografia é algo que você registra sem saber muito bem
qual a utilidade, qual a importância que ela vai ter no futuro, porque o futuro a gente não está vivendo ainda, né? A gente vive o presente, a gente pensa alguma coisa no futuro, mas lá na frente, você vendo uma foto de 10 anos atrás, ela pode ter uma importância imensa que na hora que você fez a foto, talvez nem tivesse tanto. A fotografia também é muita saudade, né? Olhar a foto e matar uma saudade. Muito obrigada pela entrevista, uma conversa ótima e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Obrigadão.